Oi, gente, olha eu de volta aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Santos e aqui nesse canal eu compartilho com vocês tudo que eu aprendo, pratico, testo sobre criação intencional da realidade na minha vida, compartilho estudos de caso, compartilho coisas que aconteceram comigo, tá? E hoje a gente vai falar, gente, de um livro muito famoso, né? Que é esse aqui, O Caibalion, tá? Dentro do meu programa a gente estuda ele completamente, a gente lê ele, a gente discute. E esse livro, gente, ele trata dos 7 princípios herméticos, tá? O que seria isso? São as grandes verdades universais, né? Que algumas pessoas, inclusive eu, chamamos de leis universais. São as leis que regem o funcionamento do nosso plano, né? O funcionamento das regras do jogo da vida. Como é que é a vida, né? Como que a vida funciona. E muitos desses preceitos aqui a gente conhece ao longo da vida, a gente vai entendendo que a vida tem certas formas de funcionar. E quando a gente estuda esse livro, né, quando a gente estuda os princípios herméticos a fundo, a gente entende que a realidade ela pode ser criada segundo esses 7 princípios. Então, se a gente segue direitinho esses princípios, se a gente compreende, se a gente internaliza, se a gente começar a observar à nossa volta esses princípios, a gente vai entender, a gente começa a entender que é assim que a realidade é criada, tá? E eu vou falar hoje com vocês aqui muito rapidamente sobre esses princípios, tá? Sobre o Caibalion, que ele é um livro que por muito tempo era um livro muito complicado de se entender, muito de difícil compreensão, até hoje ainda é, né? Quem pega ele, quem tá começando na jornada do despertar e começa por esse livro, não vai entender muita coisa, ele fala muita coisa por metáforas. E a gente vai destrinchando capítulo por capítulo dentro do programa, porque realmente é um livro de difícil compreensão, né? Ele é simples, ele é pequenininho, contém grandes verdades da vida, como a realidade é criada, porém é de difícil compreensão. Tanto que das primeiras frases que tem nesse livro é: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então ele já vem trazendo aqui a ideia de que só quem está preparada para ouvir as grandes verdades vai entender, vai conseguir interpretar, né, o que eles quiseram dizer nesse livro, porque não tem o nome de autor, né? O autor ou os autores se deram o nome de 3 iniciados, né? Que os iniciados são aqueles que estão começando no caminho hermético, né? Estão começando a compreender a filosofia hermética, que foi a base da maioria, se não todas, as religiões que existem hoje, tá? Hermes Trismegisto, né, conta-se, acredita-se que ele viveu há cerca de 4.000 anos atrás, mas nunca se sabe, não se tem registro, assim, certo de quando ele realmente passou por nós, mas era um homem de grande sabedoria, tá? E muitos desses ensinamentos, muitos desses preceitos estão contidos, inclusive, no cristianismo. Só que por esse conhecimento estar muito fechado, né? Está só para aqueles que estão preparados, foi chamado de ocultismo. E a gente tem aquela noção de que o ocultismo tem tem algo a ver com demônio, com rituais malignos, não tem nada a ver. O ocultismo significa que o conteúdo está oculto, tá? E sendo aberto apenas para aqueles que estão preparados para ouvir. Não é uma filosofia aberta a todos os homens do planeta. Assim como o cristianismo, na Bíblia, Jesus fala, né? Não jogai pérolas aos porcos. Por quê? Porque ele sabia que nem todos estavam preparados para ouvir a verdade que ele trouxe, tá? Então, a Bíblia também é ocultista. Por quê? Porque fala muito por parábolas. Não é qualquer pessoa que pegar aquilo ali vai entender a riqueza que tem aquilo ali, né? Até a gente mesmo, no nosso processo de despertar, quando a gente lê alguns livros pela primeira vez, a gente passa batido por muitos conceitos, né? E aí, depois de um tempo, quando a gente já tá mais amadurecido e volta àquele assunto, a gente percebe que fez mais sentido, né? Tá fazendo mais sentido. Então, eu queria trazer para vocês hoje, rapidamente, falar desses 7 princípios herméticos, tá? Que são eles. Primeiro, o princípio do mentalismo. O que seria isso? O princípio do mentalismo, gente, é tão poderoso dentro da filosofia hermética que são 5 capítulos dentro desse livrinho só direcionados ao mentalismo. Mas, em resumo, o que ele fala? Ele fala que o todo, tá? Tudo que a gente vê hoje é mental. Nós somos uma criação mental dentro da mente do todo, tá? E trazendo isso para a nossa vida prática, como é que a gente pode perceber isso, né? Que tudo aquilo que a gente cria, primeiro a gente tem que ter uma ideia, né? Então, para a gente ter uma criação, para a gente ter uma casa, a gente precisa imaginar aquela casa, a gente precisa desenhar, a gente precisa fazer ali a estrutura daquela casa como a gente quer. Qualquer coisa que existe hoje na face da Terra foi primeiro pensada
para depois ser criada, tá? Ele até fala aqui que um marceneiro, ele não pode pegar as madeiras, jogar para cima com prego, com martelo, com tudo e cair uma cadeira pronta no chão. Ele primeiro precisa pensar a cadeira, precisa pensar o armário. Então, tudo que existe hoje precisa primeiro ser criado na mente. Então, todo o universo, ele é mental. As nossas criações, aquilo que a gente quer viver, os nossos objetivos, a gente primeiro precisou desejar. Mesmo aqueles que a gente alcançou com facilidade, mesmo que seja um cafezinho. Eu tô com vontade de fazer um café. Tá bom, vou ali fazer um café. Ou vou ali na padaria comprar um café. Primeiro passou pelo mental, tá? Pelo plano mental. Então, é a partir do plano mental que tudo à nossa volta é criado. Então, como é que a gente pode aplicar isso na criação intencional da realidade? Decidindo aquilo que a gente quer viver, tá? Você decide, você escolhe uma experiência de vida, tá? Seja ter um carro, viver num certo lugar, viajar para não sei aonde, ter uma casa, a sua cura, um relacionamento, trabalhar numa determinada empresa, seja qual for a escolha que você quer viver, seja qual experiência que você quer viver, escolha, tá? E fique firme nessa escolha. Tá? Esteja certo, não fique mudando a toda hora essa escolha, porque as criações, elas levam um tempo, né, para se materializar. Não é você criar mentalmente e a coisa vai imediatamente se materializar na sua frente, né? Como muitos pensam que funciona. E não é assim. A gente vive no 3D, a gente vive ainda no planeta Terra e para as coisas virem à nossa vida, virem até a nossa experiência, a gente precisa fazer um movimento na direção daquilo, criar aquilo, né? Mas todo começo, tudo começa no mental. E esse princípio fala isso, né? Que quando a gente domina a arte do mentalismo, a gente consegue conquistar qualquer coisa, tá? E tem muito mais dentro do mentalismo, não é só isso. Mas a ideia geral é essa, que a gente precisa ter uma noção daquilo que a gente quer, porque tudo é criado primeiro na mente. Não seja inocente a ponto de achar que, por exemplo, você está discutindo mentalmente com o seu chefe, você está brigando mentalmente com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa, e aquela discussão não está acontecendo. Isso é uma forma inocente de lidar com a vida. É para quem não conhece as leis universais. Porque quando você está criando na mente, tá? Todo pensamento, ele imprime uma forma na substância informe, né? Nessa matriz divina. Nisso que permeia os interespaços. E essa substância vai estar respondendo a você de acordo com a sua vibração, de acordo com aquilo que você emite. E os seus pensamentos criam imagens mentais na sua cabeça que fazem você se sentir de determinada maneira, bem ou mal, e isso vai atrair mais disso para sua vida. Então tudo, gente, começa na mente, tá? O segundo princípio é o princípio da correspondência. Aquilo que é em cima é também embaixo. Aquilo que tá dentro é como que tá fora. Tá? Então, isso que é a correspondência. E todos esses princípios, eles estão muito interligados. O que está em cima é como que está embaixo. O que é isso? Assim no céu como na terra. Uma correspondência desse princípio na Bíblia. É aquilo que a gente tem dentro do nossa mente, do nosso coração, vai se manifestar do lado de fora. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje, você, de certa forma, criou essa vida. Mesmo que você ache injusto, mesmo que você ache que não, eu não criei um acidente de carro, eu não criei uma doença, tudo que está do lado de fora, você tem também do lado de dentro em algum grau, tá? Então, se você atrai pessoas fofoqueiras, isso quer dizer que você é fofoqueiro? Não necessariamente, mas isso quer dizer que você está alinhado com aquela vibração, que você está atraindo por ressonância aquele tipo de pessoa para sua vida, né? Porque você está ali naquele nível de frequência. Então, se você vê alguma coisa errada do lado de fora, primeiro você tem que corrigir internamente aquilo que está atraindo aquela vida para você. Ele diz aqui, gente, que ele fala assim, ó, a compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Por quê? Porque pelo grande você pode supor o pequeno, e pelo pequeno você supõe o grande. É tudo uma grande correspondência. Ele até fala assim, ó, justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sóis longínquos, assim também, o conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido para o desconhecido. Então, da mesma forma, gente, ele traz aqui a matemática, né? Ele dá o exemplo da matemática. O homem conhecendo as leis da matemática, então ele faz uma correspondência do pequeno para o grande.
tá? Ele consegue medir distância entre as galáxias, ele consegue, até certo ponto, entender como funciona o universo lá fora, distante, criar máquinas, né? Baseado nesses conceitos do micro, ele consegue criar equipamentos que vão atingir, que vão funcionar em grandes proporções. A gente não vê que a estrutura do universo, né, por exemplo, a estrutura do nosso sistema solar, que tem um Sol no meio e os planetas girando ao redor do Sol, que é o núcleo, não corresponde exatamente a dentro das nossas células, com o átomo, né, que tem ali o núcleo do átomo e os elétrons numa trajetória ao redor do núcleo ali. Então existe uma correspondência na vida, e quem entende essa correspondência consegue responder a quase tudo, tá bom? O outro princípio, que é um dos princípios mais conhecidos, é o princípio da vibração, cuja lei da atração é um subprincípio, tá? Dentro dessa vibração. Por quê? Eu já até falei aqui que a vibração é o que define a nossa vida. É a base de tudo, tá? Nikola Tesla dizia que se você quer entender o universo e seus segredos, pense em termos de frequência, energia e vibração. Então é basicamente isso, gente. Aquilo que eu sempre venho falando aqui no canal para vocês, que aquilo que você emite volta para você dentro do princípio do mentalismo, da correspondência, tá tudo interligado. Então aqui ele fala que esse princípio, ele encerra a verdade que tudo tá em movimento, tudo se movimenta, tudo vibra, nada tá parado nesse universo. A gente sabe disso estudando as leis da física e da química, né? Acabei de falar do átomo, que tem o núcleo e os elétrons ali girando, então eles estão sempre em movimento. Tanto coisas grandiosas como coisas mínimas têm essa estrutura fundamental, né? Feito da mesma substância. Então tá tudo vibrando ali, tá tudo em movimento, não tá parado, tá? Mesmo que você pegar ali a tua pele, pega uma coisa que você acha que tá parada, colocar um microscópio eletrônico muito poderoso e descendo ali, né? Mesmo que você ache que isso aqui é sólido, né? À medida que você vai descendo ali, você vai ver do tecido, aí você entrando, né? Você descendo mais, você vai ver as células do teu corpo, depois você descendo, pega uma célula dessa, aí você vai ver as estruturas, dentro dessas estruturas vão ter moléculas, dentro dessas moléculas vão ter átomos, dentro dos átomos vão ter elétrons, prótons, nêutrons, tá? E vai descendo, tá? A gente entende até certo ponto onde a nossa tecnologia hoje é capaz de alcançar, mas já estamos descobrindo coisas mais profundas, né? A teoria de cordas, bóson, essas coisas assim, que já a gente consegue já começar a prever mais internamente ainda. Então, no fundo, a gente é um monte de espaço vazio, de energia, tá? De coisas que estão entrelaçadas, que dão a impressão que a gente é sólido, mas não é. Nós somos energia, no final das contas, né? Tem a famosa equação de Einstein, né? Que energia pode se transformar em matéria e vice-versa. A questão da vibração, ela é muito verdadeira, ela é muito real. Traz uma explicação de que Deus, ele é uma vibração altíssima, uma vibração máxima, tá? Deus não é uma pessoa, tá, gente? Por favor, vamos acabar com essa ideia de que Deus é um ser humano evoluidíssimo que está lá julgando as pessoas. Não, é uma fonte, é uma energia, é de onde tudo emerge, tá? Então, esse Deus, essa fonte, tanto que eu gosto de falar da fonte, né, da inteligência infinita, é a vibração máxima. Tudo que tem de bondade, de abundância, de amor, de prosperidade, de tudo que a gente sabe que existe, emoções elevadas, né? Tá na frequência de Deus, porque Deus tá numa frequência elevadíssima, tá? E tudo que se afasta de Deus, à medida que vai se afastando de Deus, vai diminuindo a frequência. Então, fazendo um paralelo, por exemplo, luz e trevas. Luz estaria na frequência de Deus, né? Muito rápido, os elétrons eles estão se movimentando. À medida que você vai descendo nessa escala, vai diminuindo a frequência, vai se afastando da luz. Então, a luz vai ficando menor, né? Com menor intensidade até está ali praticamente na ausência total. Então não existe trevas, na verdade existe ausência de luz. Não existe frio, na verdade existe ausência de calor, né? O calor ali dá uma vibração muito alta, à medida que você vai se afastando, você tá diminuindo a tua vibração e aí a gente dá o nome de frio, mas não é que existe o frio, existe a ausência do calor, tá? Então, quando você se afasta de Deus, Deus não tá fora de você, você tá se afastando dele, você tá entrando em vibrações mais baixas e entrando em ressonância com situações, pessoas, eventos que ressoam ali com aquela vibração que você tá emitindo, tá? Então, é muito interessante essa questão da vibração. E muito mais complexa também, aqui eu tô dando uma pincelada nesse princípio. Aí vem o princípio da polaridade, que fala que tudo
na vida tem dois polos, tem dois lados, tá? Moeda tem dois lados, bem e mal, quente e frio, amor e ódio, tudo tem dois lados. Então, se você tá passando por um problema, você tende a ver só o lado negativo daquilo. Mas existe também o lado positivo, tá? A gente tende a olhar sempre o lado ruim da história. Mas o que, que a gente pode aprender aquilo ali? O que, que tem de bom dentro de cada situação dessa, tá? A minha falência financeira, que eu já contei em vários vídeos lá dentro do programa, eu conto com detalhes. O que, que teve de bom naquilo ali? Cara, quando passou o momento do desespero, de culpar Deus, de culpar todo mundo à minha volta, de enfim, né? Aquele mimimi que a gente conhece, eu comecei a buscar respostas, tá? Eu comecei a querer entender por que eu cheguei ali naquele ponto, né? Já que eu me considerava uma pessoa boa, me considerava uma menina inteligente, sempre tirei boas notas, sempre fui certinha com tudo na minha vida, porque eu tava passando por aquela dificuldade. E aí eu fui buscar os caminhos e hoje eu tô aqui por conta daquela situação. Então, tudo tem seus dois lados, gente. Não existe nada que não tenha um lado positivo, tá? Nada ruim que não tenha um lado positivo e nada bom que não tenha um lado negativo. E dentro desse mesmo conceito tem a outra lei, tá? Que é a lei do ritmo. Já que tudo tem dois polos, tá? A vida, ela se movimenta no meio desses dois polos. No momento ela tá mais voltada para um polo e no momento ela tá mais voltada para o outro, tá? Então é os movimentos das marés, tá? As estações do ano, o dia e a noite. Então tudo vai ter esse movimento rítmico, né? Não existe ter verão para sempre. Em uma hora vai chegar o inverno, tá? A maré, ela vai e volta. Abundância, você não vai estar lá sempre ganhando. Vai ter uma hora que você vai cair um pouquinho e você sobe de novo, tá? Então é a lei do ritmo. Jesus falou. Nesse mundo a gente tem tribulações, tá? Não é porque a gente conhece Jesus, a gente conhece a verdade, que a gente vai deixar de passar por situações difíceis, por problemas. A gente vai ter, porque é o ritmo, gente. Não tem como sair disso. Neste livro aqui, ele explica de como a gente pode pular esse pêndulo, né? Que é a lei do ritmo, que vai e volta, né? Então ele fala a forma como a gente pode driblar essa questão do ritmo, né? Ah, então, Simone, quer dizer que eu tô muito feliz hoje e tal, então amanhã ou outro dia eu vou estar extremamente triste? Sim, é bem provável que sim, porque você já viu um pêndulo girando? A força que você solta ele aqui, ele vai pro outro lado. Então, se você tá muito extremamente exaltado, muito feliz aqui, em algum momento você vai também estar muito triste, né? Porque tem os polos, o ritmo vai voltar, o pêndulo vai voltar e você vai estar também ali no lado oposto daquela emoção, né? Mas existem formas de você driblar isso aí, de você deixar o pêndulo passar por baixo de você. Não que ele vai deixar de existir, tá? O ritmo, ele vai sempre existir. Mas você, conhecendo essas leis aqui, você pode alterar isso, você pode não ser tão afetado pelo lado negativo, tá bom? Então, o princípio da polaridade do ritmo, eles estão, de certa forma, vinculados, assim como todos os outros, tá? O sexto princípio é o princípio da causa e efeito. E esse princípio também é muito conhecido. Ação e reação, por exemplo, né? Já ouviu falar na lei da física? Tudo que você tem de efeito na sua vida é porque existiu uma causa lá atrás, ou um conjunto de causas, né? Normalmente é um conjunto de causas que trazem aquele efeito. Se você hoje tem uma árvore, se você hoje tem uma laranjeira, é porque lá atrás você plantou sementes de laranja, tá? Você não pode plantar sementes de laranja e ter uma macieira, colher maçãs, tá? Isso não existe. Então, se você tá colhendo hoje um efeito, um resultado na sua vida, é porque você colheu lá atrás, tá? Eu acabei de falar aqui, alguns minutos atrás, que a minha falência financeira, eu quis, depois de que passou todo o desespero, que eu comecei a voltar com o pé no chão, eu fui buscar entender quais foram as causas daquela falência. O que eu fiz para chegar naquele resultado que eu tava ali não gostando, né? Que tava me trazendo muitos problemas. Então eu descobri que foi um conjunto de causas e na grande maioria das vezes começa na mente. Começa não, né? A gente sabe que começa tudo na mente. Foram crenças que me colocaram durante a minha infância,
a minha adolescência que me levaram a ter comportamentos que geraram aquele efeito na minha vida, tá? Então, até eu chegar a esse entendimento, gente, demorou um bom tempo, tá? Porque eu fui buscar sozinha, eu fui buscar livros, aí um livro foi me indicando um outro autor que me gerou um conhecimento de uma outra pessoa, né? No YouTube também, uma pessoa indicando outra, e eu fui buscando e eu fui começando a entender a causalidade que me levou àquele resultado, que eu não estava gostando, tá bom? Da mesma forma, quando eu comecei a entender esse processo, eu olhei para as minhas vitórias na vida, eu olhei para as minhas conquistas durante a minha vida, que foram várias, né? Eu já contei algumas para você, e muitas delas de forma milagrosa, e fui tentar entender, ainda faço esse processo, logística reversa, né? Que fala, psicologia reversa, né? Eu fui tentar entender quais foram as causas que me levaram àquele resultado bom que aconteceu, tá? Então, gente, tudo isso, esses princípios herméticos, eles têm que fazer parte da nossa vida se a gente deseja criar um resultado intencional, tá? Tudo começa na mente, tá? As minhas crenças me levaram à falência financeira, a correspondência, aquilo que tá dentro, o que tá fora, exatamente essa questão do mentalismo, né? Aquilo que, a forma como eu me comportei aqui no plano físico, que eu fui buscar as coisas, buscar algumas coisas na minha vida, tinham a ver com aquilo que eu tinha na minha mente, com as crenças, né? Como que eu acreditava que a vida era. Tá? Então, isso fez uma correspondência no plano físico, porque eu fui plantando, de acordo com o que eu acreditava, eu fui plantando as sementes e colhi lá aquele resultado, tá? De acordo com a minha vibração, polaridade, ritmo, eu colhi aquele resultado. E o último princípio, gente, é o princípio do gênero, tá? Que diz que tudo na vida tem o masculino e o feminino. E não tem nada a ver com sexo, tá? Homem e mulher, tá? Isso é só uma vertente do princípio do gênero. Tá? O que ele quer dizer dentro desse princípio? Ele quer dizer, gente, que para ter uma criação é sempre necessário ter um princípio masculino e um princípio feminino. E dentro da reprodução humana, né, a gente entende isso, que tem que ter um espermatozoide e um óvulo que vão se unir para ter um novo ser vivo, tá? E qual é a forma, e como que a gente pode extrapolar isso para a criação da realidade? Ele fala no livro que existe o gênero mental também. A nossa mente consciente, essa que a gente está pensando, essa que eu tô falando com você aqui agora, raciocinando, tá? Ela é o princípio masculino, ou seja, que ela implanta uma ideia no meu princípio feminino, que é a mente subconsciente, que também é chamada de mente feminina, né? Que a mente subconsciente, gente, é como se fosse um jardim ali preparado, com a terra preparada, pronta para receber a semente. Ela só vai germinar aquilo ali, ela só vai fazer o trabalho dela, que é fazer aquilo crescer, tá? Ela não julga se a semente é boa ou não. Ela simplesmente recebe a semente como um útero, né? Recebeu ali o espermatozoide, o embrião, e tá ali gestando aquela ideia, né, aquele ser vivo, no caso do útero, até ela nascer, né, até a ideia nascer, até aquilo vir para nossa realidade. Então, o gênero, gente, está em tudo na vida, em toda a criação existe aquele que coloca e aquele que gere, aquele que gesta, né, no caso da nossa mente, que ele fala aqui da nossa mente, o subconsciente, que só aceita tudo, e o consciente, que é o responsável por ter as ideias, por escolher, por experienciar a vida aqui fora, tá? Ah, não gostei disso, então vou plantar uma nova semente no meu subconsciente. E a partir da minha... conhecendo os princípios herméticos, né? Vou ali alimentar a minha mente com aquela ideia, vou criar as causas no plano físico para eu ver os resultados, tá? Mas a maioria dessas causas, elas têm que ser mentais. Primeiro, você tem que ter certeza do que você quer. Você não pode ter dúvida de que aquilo ali venha para a sua vida, tá? Ah, eu quero sim trabalhar naquela empresa, mas é muito difícil. Só entra ali quem tem QI, não sei o que. Você coloca, né, de acordo com os teus pensamentos, de acordo com o que você acredita com relação ao teu objetivo, você vai bloqueando ou você vai acelerando o processo. Eu já contei várias vezes aqui que todas as vezes que eu tive conquistas milagrosas na minha vida, que eu consegui coisas, mesmo que o jogo já tenha acabado, tá? O juiz foi lá e recomeçou o jogo para eu ganhar, foi porque eu tinha total certeza de que aquilo ali ia ser meu em algum momento. Se não fosse naquele momento, ia ser em outro, mas eu não tinha dúvida de que aquilo ali eu era merecedora daquilo, eu ia viver aquilo, tá? E paradoxalmente, gente, quando a gente não coloca ansiedade, quando a gente tem um objetivo, não coloca ansiedade, quando a gente não tem
pressa para viver aquilo, aquilo surge assim na nossa vida. É incrível, é impressionante, gente. Porque eu vivi isso várias vezes, tá? Quando a gente simplesmente se entrega ao processo, a gente conhece os princípios da vida, as regras do jogo da vida, a gente faz direitinho de acordo com as regras do jogo da vida e a gente faz a nossa parte, né? A gente planta, só que a dádiva vem de cima, vem da fonte, né? Porque a gente sabe que a gente é limitado, a gente não conhece os caminhos. Os caminhos vêm por outros meios, né? A nossa obrigação é plantar. O fruto é a natureza que vai dar. A gente vai lá e vai coletar o fruto depois, tá? Então a gente tem que entender que não é a gente que vai fazer tudo na nossa vida para atingir o objetivo. A gente vai fazer somente a nossa parte. Seguir esses princípios, entender as regras do jogo da vida, tá? Tentar ali, quando alguma coisa você percebe que tá complicado ali, que não tá legal, não tá vindo, não tá acontecendo nenhum sinal, já demorando muito demais, né? Porque isso já é um sinal de que tem alguma coisa errada. Se passou anos, pratico a lei da atração, faço isso, faço aquilo, faço técnica e isso não funciona, com certeza você tá pecando em um desses princípios, tá? E muito provavelmente, arrisco eu a dizer, que é aqui, ó, de onde tudo começa. Provavelmente você tá bloqueando. Provavelmente você tá duvidando. Provavelmente você está com ansiedade, querendo viver aquilo ali o mais rápido, tá? Então, quando você quer acelerar o processo demora, o processo trava. É o efeito Zenão, que eu já falei em outro vídeo. Então, se você simplesmente saber o que quer, criar as causas e ficar tranquilo, tá? Mesmo que as causas não sejam aquelas que você está plantando, se você relaxar, entregar nas mãos da fonte, os caminhos corretos vão ser revelados para você, tá? Mesmo que você não, que você esteja plantando algo que não vai corresponder ao que você quer, os caminhos corretos vão chegar até você, tá? E você esteja aberto a mudar a sua rota. Tenha em mente o seu objetivo, esteja aberto a alterações de rotas, a intuição, às suas habilidades mentais, né? E lá na frente você vai colher o seu resultado, tá bom? Então, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje era o conhecimento básico das regras do jogo da vida, dos princípios herméticos, tá? Se você quer conhecer a fundo, se você quer estudar esse livro, se você quer estudar a fundo, colocar em prática cada um desses princípios em detalhes na sua vida, convido você a conhecer o programa Metamorfoses, tá? O programa Metamorfoses, gente, é composto de 4 fases. Na primeira eu trago uma série de exercícios para você se descobrir. É como eu revelei o meu processo, tá? Porque quando eu entendi que eu estava no caminho errado, no caminho profissional errado, eu comecei a me questionar quem eu era, o que eu gostava, o que eu fazia bem, porque eu já tinha me perdido na vida. Eu já não sabia mais os meus dons, o que eu queria da vida lá na adolescência, né? Qual era o meu sonho, eu simplesmente segui o que as pessoas falavam que era para eu seguir, para eu querer na vida. Então, quando eu me dei conta de que eu não estava feliz, de que estava tudo desmoronando, eu comecei esse processo de despertar. E ali na primeira fase do despertar, eu coloco uma série de exercícios para você, que eu fiz, que eu estudei em vários livros, eu pratiquei para entender quem eu era, para buscar os meus talentos, para tentar encontrar o meu propósito de vida. Eu fiz a formação de analista de perfil comportamental, e ali também você vai ter um link onde você vai receber um relatório com mais de 70 páginas sobre você, sobre quem você é, sobre os seus talentos, sobre o que motiva você, tá? Então, a primeira fase, gente, eu acredito que é o meu xodozinho, tá? Que é realmente a fase de autodescoberta, de conhece-te a ti mesmo. A partir daí, a partir do momento que você já sabe, já tem uma ideia mais ou menos de quem você é, né? Porque o processo de autoconhecimento, ele dura a vida toda. Você vai começar a entender as bases de criação da realidade. Então você vai entender as regras do jogo da vida. A gente estuda ali o Kybalion em profundidade, as regras do jogo da vida em detalhes, uma a uma, tá? E depois disso, de você conhecer, tem mais a outra fase, que é a fase da sua mente. Aí você vai entender como a sua mente funciona, como você pode fazer para driblar a sua mente, para reprogramar a crença, para buscar que crenças que você tem e reprogramar essas crenças. Porque, gente, Deus quer nos dar tudo. A única pessoa que tá bloqueando o nosso sucesso somos nós mesmos. A nossa mente, tá? A nossa mente que não acredita naquilo que Deus nos prometeu. Então a gente tem que aprender a domar a nossa mente, a domar os nossos pensamentos, mesmo porque você já sabe que tudo começa na mente, né? A criação começa na mente.
E a fase número 4, que é a fase da consolidação, a gente lê o livro inteirinho, o Kybalion, lá tem o Kybalion, lá tem o Psicocibernética, que fala da autoimagem, né, de como você gerar uma autoconfiança, você confiar em si mesmo, que basicamente é as crenças que você tem a respeito de você, de até onde você pode chegar, e aí você faz exercício para você transformar isso, né? Eu fiz até cinco vídeos aqui na série Mecanismo Automático de Sucesso, que fala um pouquinho, que eu trago um pouquinho do que tem dentro desse livro. Então a gente estuda o livro inteiro dentro do programa. E também agora a gente vai começar a estudar a ciência de ficar rico, tá bom? Eu também trouxe alguns vídeos aqui no canal para vocês perceberem a profundidade dessas obras, desses autores e a importância da gente estudar, da gente assimilar esse conhecimento, tá? Então, se você quiser entrar nessa seara, começar a desvendar os segredos da vida, começar a ter condição de guiar sozinho, de se guiar sozinho pela vida, clica aqui embaixo ou fala comigo em algum canal lá no Instagram, mando aqui uma mensagem, deixa um comentário, tá? Que em breve eu vou reabrir as vagas pro programa. Tá bom, gente? Então, se você não é inscrito, inscreva-se, ative todas as notificações e fique atento aos próximos vídeos. Tchau, tchau!